A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe todos. Nós estamos aqui de volta no canal da Igreja Batista Jesus Cristo Aliança, na verdade na página, do Facebook da Igreja Batista Jesus Cristo Aliança, que tem o apoio também da página do Face, o Arminiano, e o canal no YouTube, o Arminiano. Gostaria que você depois visitasse lá a nossa página, lá no nosso canal, na verdade, no YouTube, o Arminiano, porque todas as pregações que nós fazemos ao meio-dia, elas são editadas, elas ficam gravadas lá e fica bem condensada. Por exemplo, hoje eu vou trazer uma pregação que ela é muito importante para todas as pessoas. Essa pregação que eu vou trazer, ela é importante para você que é líder na igreja, para você que é pastor não pode perder essa pregação. Você que é um obreiro, um diácono, um presbítero, ou você mesmo que é um pai de família, você não deve de maneira alguma perder essa pregação que vai ser feita daqui a pouco. Lembrando que todos os dias estou ao vivo fazendo esta live a partir do meio-dia, de segunda a sexta-feira, tá? Já tem gente conectada aí com a gente. Quantas pessoas estão aí? Já estão 4 pessoas até agora. 4 pessoas. Sempre eu falo, eu dou a opção dos nossos ouvintes escolher um salmo para nós lermos. Já que, digamos agora, daqui a pouco o pessoal vai chegando aí. Ali tu escolheu. E vai ter bastante. Já tem aí um salmo. Qual salmo que é para nós escolhermos? 128. Salmo de número 128. Então a Lita, A Lita está sempre conosco aí todos os dias na live do meio-dia, no Salmo 128. Por falar em Lita, eu quero lembrar vocês que no domingo agora nós teremos o nosso culto presencial. Nós voltamos com o culto presencial lá na sede, na Igreja Batista Jesus Cristo Aliança, na Rua Santana 113, bairro Paulicéia. O culto vai ser realizado às 10 horas e vai terminar às 10h45. E esse culto, nós teremos a nossa Santa Ceia. E essa Santa Ceia está sendo bem preparadinha para você não ter contato com outras pessoas. Vai ser muito bem organizado, tudo bem higienizadinho. Seria interessante as pessoas irem para participar. Qual Salmo 128? Salmo 128 diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos, comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentes de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Gente, esse salmo, sempre eu faço assim, viu, Gabriel? Quando nós fazemos a nossa live, eu peço para as pessoas escolherem um salmo e nós meditamos em cima desse salmo. E é meio que de bate-pronto. E o Espírito Santo começa a nos orientar aqui. Olha que interessante, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então ele deu aqui, o salmista, ele deu 2 requisitos fortes: o temor a Deus e andar no caminho. Depois vem as promessas. Olha que interessante. Um homem que teme a Deus e que anda nos caminhos de Deus, a mulher dele é uma mulher como uma mulher frutífera. Quer dizer que a casa dele passa a ser bênção e os filhos dele são abençoados. Isso é importante. Claro que aqui está falando do gênero masculino, mas serve para o gênero feminino também. Quando uma pessoa teme a Deus, teme ao Senhor, e quando essa pessoa teme ao Senhor e ela anda nos caminhos de Deus, o que acontece? As coisas começam a acontecer positivamente na vida dela. E aqui me atenta a uma grande promessa, que a pessoa que teme a Deus vai ver seus netos. Como assim? Está aqui, ó. Você verá os filhos dos teus filhos. Também, essa promessa bíblica, na verdade. Eu quero essa promessa na minha vida. Eu quero ver os filhos dos meus filhos. E vou pedir para o meu filho ele casar com 50 anos e ter filho com 80. Assim eu vou viver bastante tempo, não é, gente? Brincadeiras à parte, vamos fazer uma oração? Então, oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que a palavra que for ministrada aqui venha de encontro, Senhor, às nossas necessidades, que nós possamos, meu Deus querido, meu Deus poderoso, que nós possamos estar sempre na vossa presença, Pai.
Eu tenho certeza que o teu nome há de ser glorificado, que o teu nome há de ser, Senhor, bendito aqui hoje. Tenho certeza que as pessoas que forem entrando aqui ao vivo vão receber essa palavra de uma forma abençoada. Pessoal, eu quero lembrar, tá? Lembrar-vos que essa mensagem, ela é uma mensagem que vai ficar gravada tanto na página do Facebook da Igreja Batista Jesus Cristo Aliança. Agora, se você quiser um pouquinho mais curta, você vai já editada, né? Onde não tem as introduções, a gente vai direto na pregação. Você vai lá no Facebook, na página O Arminiano. Você escreve assim, ó, O Arminiano. Ou lá no YouTube e você escreve assim, ó, O Arminiano. Você escrevendo O Arminiano, o que vai acontecer? Você vai entrar ali no canal e você vai ver essas pregações todas já condensadas e você vai meditando nelas, tá bom? A pregação de hoje vai ser uma pregação muito importante, principalmente para um líder. Um líder, eu estava aqui com o Gabriel e falei assim, Gabriel, o que você acha que nós devemos falar hoje? O Gabriel na hora falou assim, vamos falar sobre o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele teve um crescimento muito grande, né? Eu vou falar um pouco quem foi Paulo, mas Paulo no final da sua vida se torna um líder eficaz. O bonito é que Paulo passou como um diamante, ele passa por um processo de lapidação. O apóstolo Paulo passou por esse processo de lapidação para chegar onde ele chegou. Então, às vezes, a gente pensa assim, puxa, eu sou incapaz, eu sou uma pessoa bruta, eu sou uma pessoa iletrada, eu sou uma pessoa que não tem cultura, não tive oportunidades. Eu quero saber que se você se entregar ao Espírito Santo, automaticamente ele vai te lapidando e você vai se tornando uma pessoa cada vez melhor. Então, vamos lá. A passagem que eu quero citar para você está no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 2. Interessante seria se você lesse depois e meditasse no capítulo inteiro de Timóteo, no capítulo inteiro, tá? 2 Timóteo, capítulo 2, capítulo 2. Então, eu vou ler o versículo 1 em diante, mas seria bom você em casa, com o tempo, você dar uma meditada, porque esse capítulo aqui fala muito sobre, eu poderia até falar assim, John Maxwell, ele fala sobre essa passagem como retratos de um líder. Né? Há um estudo de John Maxwell que ele fala sobre retratos de um líder. E olha só o que fala aqui, ó. Olha que forte. Fala assim, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Eu só vou ler essa passagem, muito embora o capítulo todo é de suma importância para a gente, tá? Como nós estamos aqui ao vivo e o tempo não dá condições de nós lermos o texto todo, isso não quer dizer que eu não vou usar a base do texto. Então as minhas mensagens são textuais, tá? E nós vamos usar aqui o texto para que a gente possa realmente expor a palavra de Deus. Fazer uma mensagem expositiva em cima do texto. Então seria interessante você ler tudo depois. Mas para mim fazer a base do sermão, eu queria falar um pouco de quem foi este homem que escreveu esta carta. E por que ele escreveu essa carta? Esse homem nós conhecemos como apóstolo Paulo. Mas ele sempre foi esse cara maravilhoso? Não. No início do seu ministério, ele tinha, o seu nome era Saulo, ele morava numa cidade chamada Tarso, e ele era, na verdade, um perseguidor da igreja cristã. Saulo ele cresceu dentro do judaísmo, na seita mais radical que tinha, que eram os fariseus. Então ele era um fariseu por excelência. Já com 5 anos ele foi inserido na escola judaica, e ele cresce dentro do farisaísmo. E Saulo, quando ele já está adulto, ele se torna, sua família era uma família de muitas posses, então ele se torna um cidadão romano, muito embora ele era judeu, ele tinha o direito de cidadão romano, e ele começa a perseguir a igreja. Só que é interessante que Saulo perseguia a igreja achando que estava fazendo algo bom para Deus. Na cabeça dele, a igreja ela estava contaminando o judaísmo.
e de certa forma ela atacava a Deus. Ele não tinha entendido ainda. E quando ele está então indo no caminho de Damasco, ele tem uma visão e uma voz divina. Nós sabemos que a voz é de Jesus, porque ele se identifica como Jesus. Quando ele está indo, tudo fica claro, tanto que ele fica cego, ele fica sem enxergar, ele cai. Não sabemos se do cavalo, mas eu creio que sim. Eu sei que ele cai no chão e a voz fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E Saulo pergunta: mas quem és tu? E a voz responde: Jesus de Nazaré. Toda vez que uma pessoa persegue um crente, persegue um cristão, na verdade ele está perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que nós, os crentes, nós somos a menina dos olhos de Deus. Então, eu quero dizer para você que dentro da própria igreja, procure não perseguir os irmãos que estão lá. Eu já vi pessoas que falam assim: eu estou perseguindo mesmo fulano, eu estou perseguindo mesmo cicrano, porque não quero nem saber. Não persiga ninguém. Porque você corre o risco de estar perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque você pode não dar valor para aquela vida, mas aquela vida, Jesus morreu na cruz por ela. Para Jesus tem muito valor. Ah, mas a pessoa não presta. Você não foi levantado para fazer o julgamento. Desculpe, mas o Espírito Santo sabe por que eu estou falando isso. Alguém tem que estar ouvindo isso. Continuando aqui, ou continuando na explicação de quem foi Saulo. Saulo, então, ele fica 3 dias sem enxergar, depois ele passa a enxergar. Enfim, tem toda uma história dele. E ele, no seu início de ministério, ele era uma pessoa muito bruta, muito radical, muito assim, muito explosivo, até pela característica da onde ele estava vindo. Ele era um Saulo mesmo, e ele precisava passar por uma transformação, por uma lapidação. E essa transformação, essa lapidação, não deixaria de ser outra, senão aquela onde ele passa a ter o seu nome mudado de Saulo para Paulo. Certa feita, ele arruma uma confusão com João Marcos e com Barnabé. João Marcos sai não anda mais com ele. Enfim, certa vez também as pessoas pegam e mandam Saulo de volta para Tarso, dão um cruzeiro marítimo para ele: vamos te pagar uma viagem, mas só de ida para a casa dos seus pais. E ali ele ficou 2 anos ali recluso. Barnabé vai lá e com muito carinho, com muito amor. Barnabé foi uma pessoa muito especial. Pena que as pessoas pregam muito pouco sobre Barnabé. Barnabé foi assim o cara do Novo Testamento, tá? Ele foi o grande mentor e o grande discipulador de Paulo. Então Saulo, que passa agora a ser chamado de Paulo, ele, depois que ele tem um encontro com Barnabé, ele passa a ter uma vida assim bem esmerada. E ele abre muito o coração dele, e o Espírito Santo começa a falar com ele de forma tremenda. E aqui, nessa carta para Timóteo, acontece uma coisa interessante. Nesse momento, aonde que ele estava? Ele estava preso. Ele estava preso e ele iria morrer. Já estava decretada a morte dele. Por isso que ele fala: lutei o bom combate. E veja bem que interessante, algumas características. Ele mesmo na fila, no corredor da morte, Paulo, mesmo no corredor da morte, ele encontra tempo para ler as Escrituras, ler os seus livros de estudo e escrever, dando direções para os seus discípulos. Olha que forte! Por que ele estava preso? Ele estava preso por ordem do imperador Nero, o qual tinha colocado fogo em Roma, precisaria culpar alguém. Então, Paulo, passa a ser o culpado, porque Roma pegou fogo, embora foi Nero que colocou fogo em Roma, destruiu várias cidades, e então... Voltou. Aqui estão alguns resultados da web. Gente, nós estamos com problema de conexão, rapidinho, vamos ajustar aí. Ajusta aí. Então, o que acontece? Então Paulo, ele está preso por ordem do imperador Nero, aonde ele seria morto no futuro, muito próximo ele iria morrer, mas ele encontrava aí ainda tempo para escrever. E aí você vai me perguntar: mas o que isso tem a ver com o líder? Eu achei interessante que ele usa
7 características de um líder para passar para Timóteo. Nesse capítulo 2 ele fala assim: Timóteo, você tem que ser como um professor, está lá no versículo 2, como um soldado, no versículo 3, no versículo 4, como um atleta, no versículo 5, um agricultor no 6 e 7, um operário no 15 ao 19, um vaso do 20 ao 22 e um servo do 23 ao 26. Interessante, num pequeno capítulo, num pequeno espaço da sua carta, ele fala assim: Timóteo, você precisa ter 7 características que todo líder tem que ter. E essas características é muito forte. Primeiro, você precisa ser como um professor. O professor é aquele que ensina. E olha só a força do discipulado. Olha o que ele fala aqui, olha, aqui no versículo 2. Nunca mais esqueça. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Olha só que forte. O que da minha parte você ouviu através das outras pessoas, isso mesmo transmite a homens fiéis, que eles sejam idôneos para instruir a outros. Então aqui, Paulo está falando de 4 gerações de discipulado. Olha só, olha o que ele fala para Timóteo. Timóteo está aqui, né? Na verdade, se você parar para prestar atenção, ele vai falar de 5 gerações, propriamente dito. Olha, ele fala assim, olha, aqui está Timóteo. Timóteo, aquilo que você ouviu de mim e de outras pessoas que falaram de mim, você ensina para as pessoas que sejam idôneas, para que esses também ensinem para os outros. Então, uma das características do verdadeiro líder é nunca você esconder o segredo, você nunca deixar de revelar as coisas que você conhece para as pessoas. Quando eu me formei na faculdade de Direito, comecei meu escritório, glórias a Deus, graças a Deus, e por ele mesmo, eu tive muito sucesso. Fui um dos primeiros advogados a trabalhar com direito moral em São Bernardo do Campo, onde me levou para a televisão, fiz várias entrevistas. Mas uma característica interessante que quando eu comecei a crescer na minha carreira, aparecia muitas pessoas que queriam estagiar comigo, ou até advogados que já estavam formados, tinham a sua carteirinha da OAB, mas não sabia trabalhar, e muitos chegaram para mim e falavam assim, né? O doutor João, eu queria trabalhar, o senhor trabalha até de graça. Eu nunca fiz isso, gente. Sempre dei comissões para os advogados que trabalharam para mim, ou que trabalham no meu escritório, tem mais advogados que trabalham para mim. Mas é interessante que eu nunca escondi um segredo, nem de estagiário, nem de advogado, nem de ninguém. E isso me foi uma forma de orgulho, porque quando eu vou para o fórum, hoje é tudo mais digital, hoje a gente consegue protocolar as petições via internet. Antigamente era tudo ali, então você ia com muita frequência no fórum, mas sempre ganhava abraço, sempre ganhava cumprimentos. Até hoje tem pessoas, juízes, como a doutora Tamara, várias pessoas que são juízes, promotores, advogados, que eu ensinei, e eu nunca escondi segredo. No ministério foi a mesma coisa. Enquanto pastor, eu nunca tive medo de dar oportunidade para uma ovelha pregar. Nunca. Eu ordenei, eu perdi a conta de quantos pastores eu já ordenei. Nunca deixei de ensinar ou de dar oportunidade. Algumas pessoas falam assim, puxa vida, né? O pastor não deve deixar ninguém da igreja pregar na igreja dele porque vai criar facção. Pode acontecer isso mesmo, tá? Vai roubar as ovelhas? Pode acontecer. Mas isso ela vai dar conta depois. Você não tem que deixar de ser bom porque o outro é mau. Então a maioria dos líderes hoje, preste atenção, a maioria dos líderes hoje, eles só chamam pessoas de fora para pregar na sua igreja, porque eles temem o quê? Facção, rebelião. Mas isso é um erro, não pense desse jeito. Convide as pessoas, o que for de Deus permanece, o que não for de Deus deixa embora. O que importa é que de repente a tua igreja pode não crescer muito, porque muitos vão usar essa forma e vão levar membros, como aconteceu comigo. Eu tive pastores que abriram igreja do outro lado da rua, né? Vários, não fui um, não fui dois, não. Né? Só no ano teve 7 pastores que abriram igreja do meu ministério, em outras igrejas. É tudo do lado assim, porque quando um boi passa por uma porteira, os outros passam também. Mas eu não deixei de ser eu, porque o que eu estou aqui é para deixar um legado. O que importa é que eu estou construindo uma história.
Eu estou construindo uma história que tem que permanecer como Paulo construiu. Então, se você quer construir uma história, você tem que deixar um rastro de discípulos. Se você não deixar, amado, pastor mesmo, isso que eu estou te falando, pastor. Se você não conseguir formar um pastor, não conseguir formar um discípulo, então você vai ser esquecido com o tempo. Porque as pessoas que vêm de fora pregar, essas pessoas nunca mais vão lembrar de você. Não que a gente tenha que se preocupar com a nossa biografia, não é isso. Mas é o fruto. É bom ser lembrado. Lembra daquela mulher? A mulher que quebrou o vaso de azeite, o bálsamo, né? Na verdade era mirra, perdão. O vaso, a mulher quebrou o vaso de mirra na cabeça de Jesus. Os discípulos todos ficaram indignados. Judas então encabeçou a indignação. Por que não vendeu esse vaso de mirra e não deu dinheiro aos pobres por 300 denários? E Jesus falou: o que essa mulher está fazendo aqui servirá de testemunho para gerações vindouras. Então é interessante que o que Paulo está falando aqui, que você tem que ensinar as pessoas e falar para elas ensinar aquilo que aprendeu de você. E você tem que repassar aquilo que você aprendeu do outro. Todas as minhas pregações, ou na maioria das minhas pregações, eu cito as pessoas de quem eu aprendi. Eu tenho muita satisfação, eu tenho assim, um amor muito grande pelo pastor Wilson Roberto Pereira, hoje bispo, porque dele eu aprendi muita coisa. E ele aprendeu do pastor Davi Paula, que aprendeu do pastor Mário, da primeira igreja batista da Vila Gerte, que aprendeu do Ernesto Tonini. Então, quer dizer, tudo aquilo que o Ernesto Tonini foi ensinando para nós, eu aprendi. Eu tive aula com o Ernesto Tonini no seminário e hoje eu passo para as pessoas. Então, quer dizer, o que acontece? Você consegue repassar aquilo que você aprendeu. Eu fiz academia de pastores com César Frazão e tive a oportunidade de estar com o pastor Ernesto Tonini ali numa aula. Então, embora eu venha de uma convenção batista nacional, que é aquela que foi criada pelo pastor Ernesto Tonini. Então, a primeira coisa, todo líder, ele tem que ser um professor. Eu não tenho tempo de explicar tudo aqui, mas eu vou citar bem rápido aqui, por causa do nosso horário. Aí no versículo seguinte, Paulo fala assim, né? Olha, ô Timóteo, você tem que ser como um soldado. Ele fala lá no versículo 3 e 4. Você tem que ser como um soldado. E começa a falar, nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Então ele começa a falar, olha, amizade para com o mundo, amizade para com Deus. Você está no mundo, você está trabalhando, que nem eu que sou empresário, sou advogado. O outro ali trabalha, é médico, mas é pastor. Mas com tudo isso, nós não podemos nos envolver com as coisas do mundo. Nós podemos até trabalhar para sustentar a casa, para ajudar no ministério, mas olha, gente, é focado em Deus 24 horas em espírito. E o soldado, ele tem uma característica de ser leal. Eu sei porque eu servi o exército e a gente tinha essa característica de lealdade. Então eu fui cabo e o cabo era leal ao sargento. E o sargento leal ao outro e assim sucessivamente. Por isso que para mim é uma coisa estranha quando eu vejo alguém fazer facção dentro da igreja, sabe aquelas rebeliões de Corá? Para mim isso é uma coisa estranha, porque eu não cresci assim, nem pela educação que eu tive com meu pai. Meu pai era um homem muito certo. Aprendi muito com meu sogro também, era um homem também interessante. Os dois não eram crentes, tá? Já morreram, espero que estejam na glória, não devo julgá-los, se estão ou se não estão, mas os dois eram homens que eram sim, sim, não, não. Nossa, meu pai jamais deveu um dinheiro para alguém, meu pai jamais me falou uma palavra e não cumpriu. Mesma coisa com meu sogro. E tive exemplo no exército também. Eu fui agraciado por pessoas. Acho que Deus me escolheu mesmo com pessoas boas para criar um caráter. E olha que eu estou longe de chegar no caráter de Cristo, porque eu não quero ser prepotente não. Eu tenho muito para aprender, como Saulo tinha muito para aprender também. Não estou falando para me exaltar não. Eu estou falando que nós temos que ser leal como um soldado. Infelizmente as pessoas não são leais como soldados. Mas Paulo está dizendo, ei, obreiro Timóteo, você tem que ser leal. Leal ao seu pastor, leal ao seu ministério. Leal à sua esposa, leal ao seu esposo. Filhinho, seja leal aos seus pais. Pais, sejam leais aos seus filhos. Uma coisa, você quer ver, Gabriel, que eu acho um absurdo crente que fala mal de autoridade. Você já ouviu falar mal? Posso ter minha preferência política, eu posso falar bem da minha preferência política. Mas eu não fico atacando o outro. Sabe por quê? Porque ele é autoridade. É a mesma coisa, tem gente que está lá vendo a televisão com o filho, a polícia aparece, ele começa a falar mal da polícia, e o que o filho pensa? Se meu pai é contra a autoridade, então também você é contra as autoridades. Querido, você não pode ser contra as autoridades. As autoridades, elas foram levantadas por Deus. Eu queria que você desse um toquinho lá para ela, né? Então, veja bem, as autoridades,
O soldado ele tem que ser leal. Terceiro ponto, nós temos que ser como um atleta. Olha o que ele fala no versículo 5. Seja como um atleta. Por que um atleta? O atleta tem que ter disciplina. Você sabe, as pessoas veem um atleta participando de uma corrida, né, lá no atletismo, ou no futebol, ou na natação, e pensa, nossa, esse cara nada muito bem, esse cara joga muito bem futebol, esse cara corre muito bem. Mas ele não ganha a corrida no momento da prova. Sabe onde ele ganha? Ele ganha no treinamento. É quando ele está treinando que ele está se fazendo vencedor. Então, que nem você que é um pastor, você quer virar um grande pregador, não é naquele momento da pregação, mas é nos estudos que você faz, é no treinamento, como está lá em Cantares 10:10, você tem que afiar a ferramenta para não trabalhar forçado, afia o machado, afia a ferramenta para você não trabalhar forçado. Então, uma característica do atleta é a disciplina do treino. Então, você precisa treinar, precisa estudar, precisa fazer isso. Outra característica que ele fala, olha, das 7 características, só um capítulo. Ele fala assim, olha, você tem que ser como um agricultor. Por que um agricultor? Você concorda que o agricultor trabalha muito? O agricultor não tem hora para acordar, não tem hora para dormir. O agricultor, na verdade, ele até gosta de dormir cedo para acordar cedo. Então, para render o dia, você tem que acordar cedo. Eu conheço pessoas, desculpa de falar, eu conheço pessoas que começam a trabalhar 11 horas, meio-dia, 1 hora, não rende o dia, irmão, não rende. As melhores horas do dia é pela manhã. Então, ele está dizendo assim, olha, Timóteo, você tem que pensar como um agricultor pensa, você tem que já preparar suas pregações, seus estudos, ler a Bíblia constantemente, ler a Bíblia à noite, de manhã, vai dormir, ler a Bíblia na cabeceira da cama, ler livros. Então, você precisa ser como um agricultor. Terceiro ponto que ele fala, você tem que ser como um operário, né? Um operário, porque um operário, você concorda que o operário ele tem que ser sempre diligente? Um operário ele não pode ter falhas. Imagina que você está trabalhando numa linha de produção. Naquela época, naquela época, Paulo já estava definindo sobre o serviço de um operário. Muito forte isso aqui. Pode ler depois lá do versículo 15 a 19, ele fala isso. Se você está trabalhando numa linha de produção, vou trazer para os dias atuais, numa linha de produção, se você não for dirigente, se você comer bolo da frente, ele se atrapalha. Você concorda comigo? Outra coisa, o que tem de pessoas que se machucam trabalhando? Pessoas que morrem, que têm acidente. Sabe por quê? Porque não está diligente. Porque se dispersa, se distrai. Então, em outras palavras, o operário não pode se distrair. Principalmente com as coisas do mundo. Quarto, você tem que ser um vaso. Vaso aqui, para vocês entenderem, nós teremos que voltar um pouquinho. Na época deles, existe então o vaso de honra e o vaso de desonra. Eu vou explicar para vocês que ele fala aqui, ó, até vou ler aqui, ó. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Eu vou falar uma coisa que vocês vão se assustar agora, tá? Mas ele está dizendo, ele está querendo comparar que o evangelho é como uma grande casa, e que numa casa não tem só os vasos de ouro e prata. O que é o vaso de ouro e prata? Os copos, os talheres, alguns são feitos de barro, né? São vasos de honra. Você vai comer, você vai alimentar, mas existem também os vasos de desonra. O que é o vaso de desonra? O vaso de desonra geralmente eram feitos de barros. Eu vou te falar uma palavra que talvez os mais novos não saibam, é o penico. Penico, que fala o pinico. Depois eu vou procurar na internet. É pinico ou é penico? Mas enfim, o pinico é onde a pessoa urina e defeca. Antigamente, os banheiros ficavam muito longe, não ficavam dentro de casa. Eles não tinham higienização, não tinham nunca nada. Então, na hora de dormir à noite, as mulheres, os homens, para não passar necessidade, eles defecavam, urinavam, era uma latrina ambulante, num vaso. E aí, Paulo está dizendo, olha, você tem que ser um vaso puro. Você escolhe, você quer ser um vaso de honra ou um vaso de desonra? A Bíblia fala assim, é necessário que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem vêm os escândalos. Então, líder, você tem que escolher ser um vaso de honra. Sai de fofoca, sai de panelinha, sai de facções. Fica na obediência, seja vaso de honra. Eu sei porque eu conheci muitos vasos de desonra. Eu perdi a conta dos dedos. É mais difícil você achar vasos de honra na igreja, muito mais difícil, tá? Do que vasos de desonra. Me perdoe a minha sinceridade, estou falando para líderes, não para os membros. Líderes. É muito mais difícil você achar líderes de honra do que de desonra. Eu estou falando por experiência.
Eu sei o que eu estou falando. Nossa, eu estou no ministério há muitos anos, gente. Como eu falei, eu já ordenei diversos pastores, os quais eu já perdi a conta. Por último, que é o mais forte, no versículo 23 ao 26, ele diz assim: todo líder tem que ser como um servo. Por que como um servo? Porque um líder tem que ser submisso. E o que mais nós vemos é insubmissão. Essa geração, ela é criada meio que mimada. A pessoa não se submete nem às autoridades dos pais em casa, quanto mais vai se submeter à liderança na igreja. Mas você ainda que pode ter tido um mau exemplo de família, mas quando você se converte, você tem que escolher e decidir ser uma nova criatura. Romper os laços com a criação, com os exemplos ruins que você teve e passar a ser um bom exemplo. Então você tem que ser um servo. E servo ele está para se submeter ao outro. Servo está para servir. Próprio Senhor Jesus Cristo é o exemplo. Sendo ele filho de Deus, sendo ele rei, ele lava os pés dos outros discípulos. Então, você está aqui para lavar os pés dos seus irmãos. Você quer ser líder? Aprenda. Você tem que lavar os pés da congregação. Senão você se tornou um líder ineficaz. Resumindo, concluindo, essa pregação que foi como um estudo, características que o apóstolo Paulo ensina a Timóteo, você precisa, só num capítulo, hein? No capítulo 2 da segunda carta de Timóteo, você tem que ser um professor, um soldado, um atleta, um agricultor, um operário, um vaso e um servo. 7 características que você tem que ter para ser um verdadeiro líder, um verdadeiro obreiro. E você pode levar essas características também para o seu dia a dia, para a sua empresa, para a sua família, para a sua casa, para o seu lar, para o seu trabalho, para a sua vizinhança. Você pode usar isso como características de crente. Amém? Vamos fazer uma oração. Vamos orar, depois vamos ver se tem algum comentário, se alguém quer alguma oração específica, mas vamos orar agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito venha de fato falar conosco, como de fato Ele sempre fala. E que nós possamos, em o nome de Jesus Cristo, meu Pai querido, meu Deus fiel, sermos abençoados, ó Pai. Fala conosco mesmo, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, obrigado porque nós estamos aqui reunidos ao meio-dia. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando através desse canal do Facebook, dessa página do Facebook, através do canal do YouTube. Muito obrigado. E assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu vou dar alguns recados para vocês e depois desses recados aqui, nós vamos encerrar a live. Alguém pediu alguma oração especial aí, Gabriel? Tem algum pedido que pertinente você falar? Não. Por enquanto nada. Não está aparecendo no seu? Se você der um toque na tela, aparece. Quer que eu vou vendo aqui? Sim, eu acho que seria melhor. Não, o meu tá aparecendo também, não tem. Ah, tá. Leide está dizendo assim, vamos voltar aqui. Opa, deixei lá no final. Amém. A Emília está conosco, tá também a Ruth, Michele, a Lita, a Lúcia está aí, que é a mãe do Rogério. Beijo no coração, ela pede oração mais uma vez para ela. Vamos orar sim, por você, Lúcia, pela sua família. A Leide também está pedindo. A Jennifer, a tua esposa, está aí conectada com a gente também. O Isaac, o pastor Isaac Salles. Ei, pastor, que bênção, hein? Muita saudade do pastor Isaac Salles. O pastor Isaac Salles, nós fizemos um congresso muito bonito. Muitas curas, viu? Pessoas que vomitavam câncer. Foi muito forte mesmo, né? Na verdade, não foi só uma vez que nós estivemos juntos. Fomos no monte orar, né, pastor? Uma vez eu até brinquei com o pastor Isaac Salles. Posso fazer uma fofoca do pastor? Uma vez eu estava indo com o pastor, e nós, não sei se o senhor vai lembrar disso, pastor. Nós estávamos indo orar no monte. Eu acho que eu estava com o Jeep, se eu não me engano. E eu peguei o controle do portão e apertei. E falei, nossa, eu levantei o portão da minha casa, lá no meio do mato, né? E ele só foi querer explicar para mim, não, bispo, de longe não funciona. Acho que foi tão impetuoso, o senhor quis tão rápido me explicar, eu comecei a rir, porque era uma brincadeira. O senhor lembra disso? Que bênção. Então tá muita gente aí conosco, aí acompanhando, a Ruth, a Lê pede oração pela vida, amém? Vamos estar orando sim. E olha, Andressa está conosco aí, Andressa. Oração pela libertação do Danilo, vamos orar. A Leide está mandando um abraço para mim, Leide, recíproco aí, um beijo no coração, querida. Leide, que é uma
uma filha da Batista Aliança, glória a Deus. Alita também, doutor. Oi? Alita. A Alita está conosco, tem muita gente. Olha, a Alita, não precisa nem falar, está sempre conosco. A Roselane, a Kelly, que é a nossa líder do louvor, pregou domingo passado. O Fabiano está com a gente também. Que bênção, olha, muita gente. A Emília é uma líder da igreja com relação à Casa de Paz. Ela e a Alita. A Emília é da nossa igreja lá de Diadema e a Alita é da igreja de São Bernardo do Campo. São as duas maiores líderes de Casa de Paz. São autoridade nesse assunto. E é verdade, viu? Essas duas mulheres aí não tem para ninguém não. Tá a Maria Hilda com a gente também. Pede oração pelo Felipe, que teve um acidente de moto. Misericórdia, vamos orar pelo Felipe em nome de Jesus, para não ficar nenhuma sequela nele. Senhor Deus, eu quero apresentar essas pessoas, quero pedir pela Lita, quero pedir por essas pessoas que foram apresentadas, pelo Felipe, meu Pai, por todos, pela Lê, pelo Elci, Senhor, que é o papai da Michele que está conosco aí, pela libertação do Danilo, pela Kelinha, meu Pai, que é a nossa líder de louvor. Quero pedir, meu Pai, por todas as pessoas que estão agora aqui na live, pelos parentes apresentados, e quero deixar claro que para todos vocês que é meu seguidor, ou no YouTube ou no Face, eu me comprometo a orar todos os dias por vocês. Você que é meu seguidor, você que está comigo nas lives do Facebook, nas lives do YouTube, eu quero dizer para você, ou mesmo que me ouve depois de forma gravada, eu quero abençoar a sua vida, quero determinar, quero lançar uma palavra profética, onde no Salmo 91 fala que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu não posso prometer que você não vai passar por dificuldade, porque Jesus disse assim: Pai, eu não quero que livreis do mundo, mas eu quero que livreis do mal. Você até pode passar por algum problema, mas você vai suplantar os seus problemas, porque Deus é na tua vida, e eu profetizo isso, eu oro, e sei que você concorda comigo, e a Bíblia fala que aquilo que dois ou mais concordarem será ligado no céu. Você concorda com essa oração comigo, Gabriel? Amém. Nós estamos aqui, eu e o Gabriel, e nós concordamos com essa oração. Então, em nome de Jesus, você vai ser abençoado para a glória do teu santo nome. Amém, amém, amém. Todos vocês, meus seguidores, não importa se você está ao vivo ou está ouvindo de gravação. Talvez você nunca ouviu uma pregação minha, uma oração minha, mas eu quero orar pela sua vida também. Porque Deus, Jesus Cristo, quando orava, Gabriel, Jesus orava, a oração dele alcançava de longe também. Não são só as pessoas que estão presentes que recebem. Então Deus é conosco. Por isso que eu quero falar algo especial para você. Preste atenção. Domingo agora, nós vamos ter o nosso culto presencial. Preste atenção, o culto vai começar às 10 horas e acaba às 10h45. Só 45 minutos. Será um culto muito rápido por conta da legislação. Nós não podemos passar deste horário, tá? Só que tem pessoas que vão dizer assim: puxa, eu não quero ir porque eu tenho medo, que eu faço parte do grupo de risco, ou tenho uma idade, tenho mais de 60 anos. Então quer dizer para você o seguinte: se você não quiser ir, não tem problema, desde que você assista a live, porque é transmitido ao vivo no Facebook. Então você vai entrar aí, Igreja Batista Jesus Cristo Aliança, e ao vivo você participa do culto. Mas eu não queria que você ouvisse o culto, sabe, às 2 da tarde, às 3, às 4. Eu queria que você ouvisse em tempo real, para que você participasse da família Aliança. E também nesse domingo especificamente, nós vamos estar tendo a nossa ceia. Então vai ter a ceia, a Santa Ceia vai ser realizada, porque é o primeiro domingo do mês, Gabriel. E a Santa Ceia sendo realizada, o que vai acontecer ali na Santa Ceia? Alguém vai perguntar assim: puxa, mas como é que vai ser? Não tem perigo? Não tem perigo, porque é tudo higienizado. Os pães, eles vêm tudo embaladinho e bem separado. Você não tem contato com o pão do vizinho. Tudo distribuído certinho para você. Detalhe também, os cálices também são separados, são copos descartáveis. Então a igreja está muito organizada para que você possa participar da Santa Ceia. Vai ser a primeira Santa Ceia a ser realizada de forma presencial depois que começou a pandemia, o coronavírus. Então eu quero convidar você a estar comigo lá. Você de Diadema, que ainda não está podendo participar do culto, e você de São Bernardo do Campo, e vocês amigos, vocês que são simpatizantes da gente, vão lá. Vão participar lá. Às vezes faz tempo que você não participa da ceia. Quero convidar você para estar comigo. Endereço da nossa igreja, Rua Santana, número 113, bairro Pauliceia, São Bernardo do Campo. Igreja
Batista Alliance Church, quer dizer Igreja Aliança. Nós somos batistas, somos uma igreja renovada, uma igreja pentecostal, temos uma visão das igrejas batistas do sul dos Estados Unidos, que são igrejas episcopais, arminianas, essa é a nossa visão também. E, sobretudo, eu quero deixar claro que se você for para o culto, tudo é higienizado antes de você entrar, é higienizado o chão, as cadeiras, tudo higienizado. Todo culto termina, a igreja passa por um processo de higienização. Microfones é higienizado, instrumentos é higienizado. E quem entra lá, Gabriel, já lava as mãos com álcool e você tem que ir com uma máscara. E eu sempre dou uma dica, pega a sua máscara, uma coisa que eu tenho feito e tenho ensinado. Pega a sua máscara e coloque um guardanapo de papel ou papel higiênico dobrado e coloca aqui, ó, na sua máscara, dessa forma. Por quê? Você fazendo isso, o que acontece? Quais são as vantagens? É mais difícil entrar um vírus, está mais protegido, mais difícil também que você contamine o vizinho, e detalhe também, quando a gente conversa com a máscara, fica meio molhada a máscara, quando você coloca o papel, o que acontece? Aí você não molha, você pode descartar. Você vai lá no banheiro da igreja, em qualquer lugar que você tiver, você joga na descarga, vai embora aquele papel lá, dobra o outro papel higiênico, embrulha e vem. Então você está se protegendo. Se proteja. Ah, mas eu não gosto de usar máscara. Não tem nada que gostar que não gostar. Ser humano se adapta a tudo. A gente se adapta a todas as situações, viu? Se você mudar lá, virar um esquimó, for lá para morar lá no gelo, você vai se acostumar. Então, tudo é questão de costume. E nós precisamos acostumar sim. Então, chegando na igreja, viu, Gabriel, não podemos ter cumprimentos, toques de mão, beijos, abraços. Mas nós podemos cumprimentar dando joinha. Por que é o nosso joinha? Joinha agora é a nossa marca. Você pode entrar lá no YouTube, dar joinha no canal Arminiano, e quando termina, nós sempre dando muita curtida. Então, o nosso cumprimento vai ser por curtida. Gente, essa foi a pregação de hoje, essa foi a nossa live. Muito obrigado por vocês estarem conosco aí, nos acompanhar, e que Deus te abençoe. Amanhã não tem a live, porque amanhã é sábado, voltaremos na segunda-feira. E na quinta-feira que vem nós teremos aqui um trabalho, nós estamos montando um estúdio bem bacana para você. Vai ter um trabalho aí com a Bispa Cida, com a Bispa Dodora, um trabalho aí, o tema será voto. O que é voto? Vale a pena fazer e como fazer? Então nós responderemos essas perguntas para vocês. Que Deus abençoe vocês, até amanhã se Deus quiser, e que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos nós hoje e para todos sempre. E o povo de Deus diz, Amém. Amém.